Bom, então, boa noite. Boa noite para quem está chegando agora, para quem está entrando. Então, hoje a nossa aula de estágio, né, vai ser um pouquinho diferente. A gente já está no presencial, mas a gente, né, continua fazendo algumas coisas no virtual, principalmente essa questão de trazer pessoas para conversar com a gente, as pessoas que às vezes estão distantes e não poderiam estar aqui presentes. Então, hoje a gente vai falar com a professora Veridiana. Daí, eu gostaria, assim, que nesse primeiro momento, Veridiana, você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, até onde você está, que eu acho que eles nem sabem de onde você é. Conte um pouquinho de você e depois você fica à vontade. A gente pensou, eu não sei, daí você mesmo apresenta a sua proposta. Se você quer, de repente, falar um tempo e depois abrir para questões, se você quiser deixar aberto, fica a seu critério o formato que você vai fazer, tá? É com Ok. você, Diana, e muito prazer, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ah, o prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite, porque quando a gente recebe um convite é sinal que está surtindo efeito o trabalho da gente, né? Quando a Lilian entrou em contato comigo, ela comentou, eu falei, bom, o meu trabalho surtiu efeito lá em Maringá. Eu sou de Nova Esperança, sou professora há 12 anos, por 6 anos fui professora do ensino fundamental, e há 6 anos já estou na educação infantil, que é a minha paixão, onde eu me realizo. Eu tenho pedagogia, tenho pós-graduação em educação especial e psicopedagogia clínica e institucional. Quando eu comecei a minha docência, eu trabalhei nas regiões vizinhas até eu chegar aqui na minha cidade, que é em Nova Esperança. Aqui eu acho que todo mundo é de Maringá. Não, isso que eu ia falar. Foi bem, você viu como que é legal a gente se apresentar. Porque, assim, eu sou de Maringá, mas eu atuo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E aqui, praticamente, ou eles estão aqui em Ponta Grossa, ou se alguém estiver em outra cidade, conta aí para nós. Porque aqui em Ah, Ponta Grossa tem umas cidades próximas aqui que tem muitos alunos que são, né, de outras cidades também, tá? E eu tá. acho, não sei se alguém conhece Nova Esperança aí, depois vocês me Achei que era o dizem. pessoal de Maringá. É de Ponta Grossa, meu trabalho vai chegar um pouquinho mais longe hoje. Isso mesmo. Então, eu preparei alguns slides com todo o material do meu trabalho, né? E eu preparei um pouquinho assim a fundamentação do que é a educação infantil, a fundamentação da prática, porque se eu trouxesse só a prática, seria a prática pela prática, né? Chegar lá e a prática morreria. A prática tem que ser fundamentada na teoria. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu preparei, tá? Tá dando interferência o meu. Não? Não, tudo certinho. É porque eu liguei o celular, porque senão eu não vejo vocês, aí eu me sinto muito solitária. Você tem que deixar um mudo. Às vezes o celular não abaixa todo o som. Quando eu tô com os dois também, eu faço a opção de tirar o som do computador e ficar com o celular. Fica a seu critério, daí tira o som de um, mas não está dando interferência não, tá ótimo. Tá bom. Ok? Conseguiram visualizar? Sim, Então tá. Meu tema de hoje é a praxis pedagógica na educação infantil mediada pelas artes visuais. Por que eu coloquei ali praxis pedagógica? Porque é exatamente a prática fundamentada na teoria, né? A prática ela não pode ser só a prática, e a teoria se tornaria um monólogo e não dá certo na educação infantil. A gente tem que ter um braço, assim, bem... uma ligação muito forte entre a teoria e a prática. Eu trouxe esse quadro porque esse mês eu recebi uma devolutiva desse quadro. Esse quadro eu fiz com as minhas crianças em 2017, quando eu iniciei meu trabalho aqui em Nova Esperança. Então, as crianças fizeram essa releitura, e daí, no final do ano, a gente limpa a sala, porque a diretora fala assim, fica um lixo visual. Tá, eu ia jogar fora. E uma colega de trabalho, uma zeladora, recolheu e pediu o quadro, e eu dei para ela. E esse mês ela me disse que ainda tinha o quadro. Aí quando você me chamou, eu falei, meu Deus, que interessante essa história, porque como ela é
ela foi sensibilizada na infância, ou ela tem uma sensibilidade para a arte, e vocês que estudam a arte, acho que foi muito interessante, assim, a história. Ela diz que ainda deseja moldurar. Então, essa releitura eu fiz do Romero Brito, com as crianças, eles pintaram, eu tinha uma turma de educação infantil de 5 anos. Aí, então, a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, né? É o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares, para se incorporarem a uma situação de socialização sistematizada, que é a educação escolar, né? Sendo responsável pelo ensino sistematicamente orientado à transmissão dos conceitos científicos não cotidianos. Então, o papel da família, ela trabalha com os conceitos cotidianos, do senso comum. Quando ela sai, ela é não tirada, mas ela sai da família e vai para a educação infantil, ela é introduzida nessa socialização, que existe regras, que é sistematizada, é como se fosse um parto. A criança sente bastante, a gente precisa ter uma sensibilização para acolhê-la. E daí eu trouxe essa charge que reproduz bem, assim, às vezes a criança chega com tanta expectativa na escola, com medo ou expectativa do que vai acontecer, como vai ser, o que ela vai criar. E, então, ali, ele está pensando ali o que ele pode, tudo que ele pode fazer. E a professora, às vezes, recebe como apenas mais um. Olha ali tem várias criancinhas e mais um. Então, ela encara essa criança como apenas mais um. E não é assim que a gente deve receber essa criança. Ele não é apenas mais um, ele é uma criança com um histórico de vida, com toda uma história que a gente tem que levar em conta. E daí o professor, ele tem que entender, fundamentar essa prática na teoria, por quê? Porque ali o Leontiev, ele coloca assim, as aptidões e caracteres especificamente humanos não se transmitem de modo algum por hereditariedade biológica, mas adquirem-se no decurso da vida por um processo de apropriação da cultura criada por gerações e gerações precedentes. Então, quando a criança adentra a instituição escolar, ela começa a ter acesso a essa cultura produzida. E é o professor que vai mediar o acesso dela da cultura para ela se apropriar dessa cultura, né? Então, ele vai mediar a sua prática para que essa apropriação seja da melhor forma possível. E o Vygotsky coloca ali também que ele considera a intencionalidade inerente à educação. Então, é essa intencionalidade. Todo o trabalho, tudo que o professor faz tem que ser intencional. Porque a educação infantil, como é vista ainda por alguns, só vai brincar. Não é brincar. Aquele brincar, ele tem uma objetividade, ele tem uma intencionalidade que o professor deve conhecer qual é o seu objetivo. Claro, a gente tem aí umas outras discussões, a pseudoformação, que às vezes o professor não entende. Chega lá, acontece muito folhinha, né? O professor chega lá e dá folhinha. Aquilo não tem sentido para a criança. É difícil a criança se apropriar da cultura por folhinha, porque ela tem que ser tocada pelos seus sentidos, né? E o Saviani coloca ali assim também, ele é um filósofo marxista, segundo que isto é um ato de produzir direto e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida historicamente. Espera aí um pouquinho que tem uma caixa de... Prof, a Só um gente minuto. está comentando. A humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, o professor, ele vai ser esse indivíduo que vai mediar essa apropriação. Virginia, eu tô com uma dúvida. Você está passando o material? Tô. Ai, gente, não está indo para vocês também não, né? Agora que eu Não? achei. Não, desculpa. Você estava falando, eu estou ouvindo, né? Mas eu achei que você estava fixando nessa Não imagem. compartilhou? Não, tá Então, eu acho, compartilhando. professora, que você tem que compartilhar a tela e não o PowerPoint. Daí ele vai passar. E agora? Agora tá passando, mas Andou, passou. mas ficou assim. A gente está vendo aquele tipo de apresentação quando você está fazendo o slide, sabe? Que vê É. ele.
pequenininhos Então, do lado. tá, eu compartilhei. Agora eu vou jogar então para para a tela inteira. Isso. Não? Nada. Nada. E agora? Tá a mesma coisa. Vou sair e vou compartilhar novamente. Acho que sai, daí compartilha Então, a tela inteira. compartilha a tela inteira, é isso daí. É. Pera aí. Vai nas bolinhas, como dizem, né? Ali, deixa eu ver. Não, na flechinha, né? Apresentar. Interrompi compartilhamento. Tá atrasado, hein, professor? Oi? Nada, eles Professor estão Flávio brincando com atrasado. o professor Flávio. A Enquanto tela inteira. Vamos ver. A tela inteira não aparece para mim. Agora acho que vai, que às vezes demora um pouquinho. Ó, agora vamos ver. Mas aparece para mim compartilhar só a tela que eu estou. Então, mas daí você vai lá no PowerPoint. Ah, tá. E daí você começa a apresentar o PowerPoint. Isso. Daí Deu certo? deu certo. Perfeito. Ah, tá. Então esse era o quadro que eu falei. Então, a gente estava vendo o quadro, mas eu achei que você estava ficando nele, mas Ah, não, eu mudei. tá bom. Eu passei por aqui, que foram as crianças, tá? Que eu falei que a professora o recebe como se fosse apenas mais um. E eu cheguei aqui. Todo o material que eu montei, eu não peguei imagem da internet. Eu gosto de trabalhar a imagem das minhas crianças, do meu trabalho, porque daí vocês conseguem ter uma noção maior como é, né? Mas apesar que vocês já estão indo, então já estão tendo uma noção de como é o trabalho na educação infantil. Aqui tem algumas atividades domiciliares que a gente trabalhou na pandemia, então a criança tinha que fazer atividade em casa, foi um pouco difícil, um momento difícil, porque na escola é mais fácil a gente adequar a atividade, sensibilização. Em casa, a mãe às vezes não tinha material, não tinha tempo para fazer, mas a gente conseguiu trabalhar bem ali no CEMEI. Deu certo? Conseguiram visualizar outra imagem? Sim, certinho. Ok. Então tá. Essa daqui é uma professora do berçário. Eu não trouxe exatamente todas as imagens da minha sala. Eu nunca peguei berçário, mas aí, como o estágio, eu não sei em que etapa que vocês vão passar. Qual etapa, professora? Assim, no infantil, É. eles vão para praticamente todas as turminhas do infantil. Ah, tá. Então aí eu pensei, eu falei, vai que alguém cai no berçário, né? Então eu trouxe algumas imagens variadas. Ah, mas pode mostrar, é interessante. Mas lá como é no Caique, são os maiores mesmo, sabe? Não Ah, tá. tem maternalzinho, aqueles bebezinhos, não tem. Não tem. Eu nunca trabalhei com bebê, eu só trabalho com 4 e 5. Então, uma educação escolar de qualidade demanda clareza acerca do que seja promover desenvolvimento, superando concepções naturalizantes, individualizantes ou de senso comum, que entenda o desenvolvimento como processo dependente das condições sociais de vida e de educação, produzido pela apropriação de signos da cultura. Intencional com muitas oportunidades, engendrando uma aprendizagem significativa na educação infantil, desenvolvendo as funções psíquicas da criança. Portanto, um ensino que possibilita a emancipação humana, aqueles que produzem a humanização do indivíduo. Então, desde o berçário, que nem eu trouxe ali, a criança ela tem que estar inserida. Ali no CEMEI que eu estou, os meus filhos passaram por ali. Eu ainda não trabalhava, mas assim, o desenvolvimento da criança que vai para o CEMEI é fantástico. O professor é aquele que ensina, que direciona e que tem intencionalidade em sua prática pedagógica, devendo estruturar a atividade pedagógica e os seus conteúdos de tal forma que vise o desenvolvimento das funções superiores, porque o ensino gera o desenvolvimento e não o contrário. Por quê? Porque a gente não deve ficar esperando a criança desenvolver para apresentar. A gente vai apresentando e a criança vai se desenvolvendo. Tem até uma aula, como eu estou tentando o mestrado, eu estou fazendo uma disciplina. Em uma aula eu comentei que a minha filha atrasou a fala e uma professora
que não trabalha comigo, disse assim, ela vai ter a hora dela. Aí eu comentei com a professora do mestrado, ela falou assim, tem a teoria da manga. A criança não é manga, ela não cai do pé para ficar madura, para poder aprender. A gente vai introduzindo com propriedade daquilo que vai introduzindo e a criança vai desenvolvendo. Não espera ela desenvolver para depois introduzir. Então, a meta da educação não é a adaptação ao ambiente já existente, que pode ser efetuado pela própria vida, mas a criação de um ser humano que olhe para além do seu meio. Não concordamos com o fato de deixar o processo educativo nas mãos das forças espontâneas da vida, tão insensato quanto se lançar ao oceano e entregar-se ao livre jogo das ondas para chegar à América. Vygotsky. Então, assim, se deixar ao calhas, a criança não desenvolve. Até tem algumas notícias de criança que cresceram isoladas, né, e não desenvolveram a fala, não desenvolveram o andar, porque tudo isso faz parte do ser humano, faz parte da humanização, é aprendido nas relações sociais. Então, para que esse processo seja construtivo, tem alguns elementos que são contundentes para a seleção, a organização e o desenvolvimento do trabalho pedagógico. A Lígia Martins é uma autora que ela considera a tríade na educação infantil, né, que é conteúdo, forma e destinatário, sendo condição fundamental para se pensar o ensino em qualquer etapa da educação. Nenhum destes elementos, esvaziados das conexões que os vinculam, podem, de fato, orientar o trabalho pedagógico. Então, ali, o conteúdo é o objeto de ensino historicamente construído, que é o conteúdo, né? Matemática, a linguagem, artes visuais. A forma é os encaminhamentos metodológicos e na educação infantil a gente tem uma forma porque a gente tem que olhar o destinatário, que é o último, está ali no verdinho, que é o sujeito que aprende, respeitando a sua periodização. Então, ela também coloca a respeito da periodização da criança, que a criança na primeira fase, ela está na fase da comunicação emocional direta, até o primeiro ano, onde ela brinca com o seu corpinho. A segunda fase é a atividade objetal manipulatória, de 2 a 3 anos, que é o momento que eles estão aprendendo, pegam tudo, estão conhecendo o mundo e os seus objetos. E a terceira fase é os jogos de papéis, é a fase mais gostosa que eu acho, que é a minha paixão, que são as crianças de 4 e 5 anos, que eles já estão nesses jogos de papéis. Eles brincam muito com a imaginação, né? A criança de 2 e 3 anos, eles apalpam, mexem, mas ainda não tá, eles brincam, é capaz de brincar com um brinquedo, mas ainda não socializa esse brinquedo. A gente chama até a fase do egocentrismo. No 4 e 5 anos, eles já socializam, eles conseguem imaginar, por exemplo, um cabo de vassoura, ele vira um cavalo, ele vira tudo. Então, a criança de 4 e 5 anos tem uma imaginação, assim, muito fértil. E o professor deve ter cuidado nessa fase também, para ele não cepar essa imaginação, que também pode ser não destruída, mas, assim, limitar essa imaginação conforme for trabalhado ali no encaminhamento. Né? E aí, além da tríade que é posta anteriormente, é preciso considerar as condições sociais de desenvolvimento, que é olhar o social dessa criança. Ali no CMEI em que eu trabalho, não sei aonde vocês vão estagiar, são crianças muito carentes. Então, são crianças que não têm acesso, por exemplo, a livros. Então, o acesso que essa criança tem é o que a gente oferta. Então, a gente tem que ofertar de maneira, assim, de excelência. A nossa diretora coloca assim, eu quero um trabalho de excelência, porque essas crianças já são tão sofridas socialmente, emocionalmente, historicamente, que ali é o momento de eles ter acesso a essa cultura que lhe é negada, né? Para Vygotsky, a apropriação do conhecimento científico, do saber sistematizado por parte dos homens, tem como alvo principal o desenvolvimento das propriedades das propriedades das funções psíquicas superiores: memória, atenção, sensação, percepção, imaginação, emoção, sentimento, fala,
pensamento teórico, para a sua humanização, pois ele torna-se humano com as relações sociais, se apropriando do conhecimento produzido historicamente. Ali eu trouxe uma imagem de uma história que eu contei, mais para frente tem outras imagens, que é a história da pílula falante da Emília. E aqui também uma imagem. Estão conseguindo ver? Sim. Mas eu troquei a imagem do computador e não trocou da onde eu consigo ver vocês. Eu acho que não trocou a imagem. Ah, trocou. Vygotsky entende que a emoção artística se envolve com outras funções psicológicas. Uma delas é a imaginação. E por ter tal função psicológica, a emoção artística se diferencia das outras emoções. É a relação entre arte e a imaginação. A compreensão do uso instrumental do desenho, aqui eu vou entrar um pouquinho no desenho, como signo. Por quê? Porque a criança ela ainda não se apropriou da leitura, da escrita. Então, ela tem como forma de expressar os seus sentimentos, que é o desenho. Que a gente tem que entender esse processo do desenho, porque quando a criança vem trazer, ele está na fase, por exemplo, da garatuja. A gente tem que entender esse desenho, que é uma representação dela. E não olhar o desenho e falar, nossa, que desenho tá isso? É o desenho dela, é uma representação dela aquilo, né? O desenho sem a função sem a função de meio que leve a criança a se lembrar de algum conteúdo ou de expressar algo, será apenas um desenho e não uma linguagem. Então, o desenho para criança é uma forma de linguagem. Necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Essa citação de Marx, por quê? Do estômago à fantasia. Porque a gente tem necessidades humanas. E a arte é a necessidade da fantasia. Em algum lugar eu vi até nessa pandemia como seria difícil se a gente não tivesse a arte, né? Se a gente não tivesse teatro, filme. Quem tem possibilidade de ter acesso à cultura mais elaborada, teatro, que aqui na minha cidade pequena não tem, né? Então, a arte é uma necessidade do homem. Porém, embora às vezes não é compreendido dessa forma, mas é uma necessidade. Nesse sentido, o homem produz objetos, eu digitei ali errado, perdão, que satisfazem uma necessidade que é essencialmente humana e que transcende a função meramente utilitarista, a necessidade estética. Então, o homem se expressa e, para isso, precisa que seus sentidos sejam formados, isto é, que suas percepções sejam desenvolvidas para que ele possa consumir, fruir e produzir artisticamente. Então, a criança que ainda não consegue, às vezes, se expressar, está em processo de desenvolvimento. O professor tem a função principal, porque ele já saiu da família, ele foi introduzido na instituição escolar. O professor vai ter esse papel de desencadear esse desenvolvimento das suas percepções da melhor forma possível. Então, ali eu trouxe alguns trabalhos meus de releitura, né? A arte propicia o desenvolvimento da sensibilidade estética, que é a capacidade de perceber, refletir e interpretar, questionar, criar, recriar e fruir a partir das produções artísticas e estéticas da humanidade e suas relações com o mundo e a natureza, bem como suas expressões, compreendendo a arte como produto da criação humana, resultado do trabalho e ação do homem. Então, ali, eu trabalhei a releitura desse artista Ivan Cruz. Ele trabalha com brincadeiras de crianças, brinquedos e brincadeiras, e é um artista, assim, muito legal para trabalhar na educação infantil, porque a criança está nessa fase dos jogos de papéis, a brincadeira faz parte do desenvolvimento da criança. Então, a gente usa a arte, usa a literatura para alavancar esse desenvolvimento. Ali eu fiz uma releitura, ali naquele quadrinho azul das crianças com pipas. Nós fizemos, ele tem um quadro que chama As Bolhas de Sabão,
que é o que está do lado do Ivan Cruz. Abaixo desse quadro, que são as bolinhas, eles fizeram pintura de tinta com rolinho de papel higiênico, uma atividade muito legal, eles amaram, porque a gente precisa sair do tradicional, lápis de cor e folha branca. Lápis de cor e folha branca. Então, eu, num pratinho, coloco tinta, eles molham o rolinho de papel e carimba na folha. E ao lado eu pedi para eles reproduzir a bolinha. Depois nós fizemos outras atividades, que foi soltar a bolha de sabão mesmo, como forma de brincadeira. Fizemos o peão, que tem a forma de círculo também. Uma criancinha que está aqui no canto fez uma releitura, que são os aviãozinhos. Então, ele tem vários quadros, assim, e dá para trabalhar de forma graciosa com os quadros dele. Aí eu vou entrar um pouquinho na literatura infantil. A literatura é arte. As relações de aprendizagem e vivência que se estabelecem entre ela e o indivíduo são fundamentais para que este alcance sua formação integral, que foi aquilo que eu disse ali atrás, sua formação emocional, cognitiva, psicomotora. A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a cultura e conhecimentos situados em outros tempos e lugares que não o seu. Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. Então, quando o professor lê com prazer, a criança entende que foi lido com prazer, do que eu chegar lá e simplesmente fazer uma leitura muito sem graça. A criança, ela precisa ser prazeroso esse momento da leitura. A família e os professores têm papel substancial para auxiliar as crianças a desenvolver o gosto pela literatura. Estimular o hábito de leitura, da literatura dos filhos, será muito mais fácil se os próprios pais gostarem de ler e fizerem isso com frequência. E o contato deve acontecer desde muito cedo. Não é o nosso caso ali do CEMEI. A gente sabe que as famílias ali são extremamente carentes. As crianças não têm contato com o livro, poucas têm, né? Não todas, mas no geral ali a gente sabe que não tem. Então a gente tenta dispor para eles da melhor forma possível. Tá sempre trabalhando com livrinho, quando possível levar na biblioteca. Eu já fizemos um passeio em 2018, eu acho que eu coloquei a foto mais para frente. A criança me comentou que nunca tinha ido numa biblioteca. Então, ali, e são vários casos, assim, eles não têm acesso a essa possibilidade de cultura. A relação que o professor tiver com a leitura literária influenciará potencialmente na formação leitora do infante. Então, é isso que eu disse, né? Ali tem a imagem de uma criança, às vezes eu disponho os livrinhos para eles, e às vezes aí eles fazem a leitura visual desse livrinho. Não só eu leio. Cada dia, ou eu seleciono cada dia, ou um começa a história, o outro termina a história. Ali abaixo eu estava contando a história em um parque. Então, às vezes, eu saio da sala de aula para ir para um outro ambiente, um ambiente mais gostoso, ou às vezes eu coloco colchonetes no chão, a gente fica deitado, ou vai para o parque é um lugar muito gostoso, arejado, com sombras na parte da manhã, então é um local, assim, prazeroso a leitura para eles. É óbvio que nesse momento, lá no Parque da Leitura, acontece N situações. Às vezes, na hora da leitura, foi nessa leitura desse livro. Passou um gavião, o gavião ganhou da leitura. Aí eles foram olhar o passarinho, prestar atenção nesse passarinho, conversamos um pouco e aí eu retornei à leitura. Aí eu vou começar a mostrar para vocês agora, eu tentei colocar assim, quando eu tenho a literatura, juntamente com a obra que eu fiz a releitura ou que eu fiz a atividade. Então, essa atividade aqui, as crianças que eu não tampei o rostinho é porque uma é minha filha e uma é a vizinha. Normalmente eu tampo o rostinho, tá? Então, aqui eu trabalhei a história Cesta da Dona Maricota e Quem Abre o Bocão. Esse projeto é desse ano, nós estamos com um projeto de alimentação saudável. Nós percebemos que as crianças voltaram da pandemia com um problema muito grave de alimentação. Então, aí nós começamos esse projeto, eu até tenho um aluno que não come,
ele engasgou e traumatizou, está passando por psicólogo, então era uma necessidade, assim, urgente de trabalhar, de fazer alguma coisa, né? E daí nós começamos esse projeto, um projeto muito bacana, nós estamos montando uma horta, ali a menininha com a melancia é minha filha, ela não é da minha turma, mas então eu coloquei imagens da minha turma e da turma da minha colega de trabalho que dá aula para minha filha. Ela fez essa releitura ali em cima, que é o Vendedor de Frutas, da Tarsila do Amaral. Ficou esplêndido, porque ela fez um quadro bem grande, que é o quadro que está o menininho com chapéu também. Eles pintaram, demanda tempo isso, né? Aqui a foto representativa não foi uma coisa fácil de se fazer, porque ela fez a pintura do quadro do fundo, depois ela fez a pintura da fruta, recortou essas frutas, então leva um bom tempo para fazer uma atividade dessa, mas ficou assim esplêndido. Ela fez também a frutinha em 3D, ali aquela melancinha. Nós levamos fruta para as crianças provarem. Aí nós estamos montando a horta, porque nós precisamos sensibilizar essa criança, ela precisa participar. Com essa participação do plantio da horta, ainda não tem verduras, mas eles já começaram a se alimentar melhor, porque eles viram esse processo de plantar, de pegar na plantinha, de trabalhar esse momento que a plantinha cresce, que a plantinha tem raiz. Então, tudo isso é sensibilizar a criança. Ali na imagem ao lado, eles provando mandioca, nós trabalhamos a lenda da mandioca. Uma imagem abaixo, na última carreira, nós visitamos, antes da produção do plantio da nossa horta, nós visitamos a horta municipal, é uma horta grande, lá tinha plantação de todos os tipos de verdura, e tinha irrigação de água do poço artesiano, então eles puderam vivenciar esse momento, foi muito, muito instigante, bem legal. E a última imagem é de uma criança. Nós contamos a história Quem Abre o Bocão, e eles deveriam desenhar o que eles mais gostam de comer. Essa menininha desenhou laranja, banana, então assim, tá surtindo efeito. Aqui eu trouxe algumas releituras, tem ali a história O Gato Xadrez, e a arte, a releitura foi Borges, o Gato, do Gustavo Rosa. Abaixo ali tem a releitura do Tucano, essa do Tucano não foi eu que fiz, foi do Infantil 5, eu estou com o Infantil 4 esse ano. Aí eles fizeram ali no CMEI que eu trabalho, a gente tem o azulejo na frente do CMEI, porque daí toda semana uma professora, uma turma, faz uma pintura, uma obra, o que ela desejar, e fica ali exposto a obra. Né, no caso ali foi a releitura dos três quadrinhos, que tem um cachorrinho, tem o gato e tem o tucano. Então fica ali a mostra. Eles amam, porque eles pintam, ajudam na pintura, e quando a família vem buscar, eles correm falar para a família qual foi a parte que pintou, ou já sai contando a história. Então, nós observamos que esse azulejo foi muito legal. Tá ajudando a gente eles levam para casa o que a gente trabalha ali, e as mães podem, porque a gente faz a entrega da atividade, mas isso é a cada trimestre, final de trimestre. Então, ali a mãe tem acesso a alguma produção da criança, e as mães gostam, né? Do lado direito tem Bom Dia Todas as Cores, da Ruth Rocha. Ficou um quadro lindo, foi naqueles rolos de papel craft, porque a gente, como é um CMEI de periferia, e aqui na Esperança é uma cidade pequena, a gente não tem tanto material, a gente tem que se reinventar. Ali é aqueles rolos que vem de papel craft, e foi feito essa releitura também, ficou linda. Aqui eu trabalhei o Galinho Gripado, releitura do Galo, do Gustavo Rosa também. É um artista que a gente gosta de trabalhar ali no CMEI. Esse galinho gripado, eu contei essa história quando nós retornamos da pandemia, que tinha que trabalhar toda a higienização. Até então a gente trabalhava o compartilhamento. A partir do momento da pandemia tinha que trabalhar que não poderia compartilhar, e aquela limpeza exagerada, né, com o álcool. O álcool era a todo momento. Então esse galinho, ele era para trabalhar com água, para espirrar nas crianças, mas então a gente colocou álcool e espirrava na mãozinha. Então todo dia o galinho
dava o galinho, ele é gripado e ele espirra, então espirrava na mãozinha das crianças. Foi uma forma que a gente achou, assim, de higienizar a mãozinha deles a todo momento. Ali eu fiz dobradura, fiz pintura com cotonete. Esse galinho aqui que tá a releitura é pintura com cotonete. Eles amam. A literatura do gato xadrez, que foi do Gustavo Rosa. Também aqui, esse gatinho de palito, eu confeccionei antes da pandemia. Aqui foi a visita à biblioteca, que eu disse que, às vezes, nem todo ano a gente consegue ir, mas o ano que nós conseguimos colocar no projeto, que a gente todo ano tem algum projeto, histórias ou literatura, nós levamos as crianças para a biblioteca. Então, literatura infantil. A psicóloga Roseli Saião salienta que contar histórias é um ato de amor e carinho por parte do adulto. Destaca também que, de forma lúdica e prazerosa, a criança pode aprender muito a respeito do mundo em que a espera. Então, aqui foi a visita, coloquei o nome das histórias, mas aqui não tem arte, é só a história. Ouvir histórias desenvolve o pensamento crítico e oferece para as crianças a possibilidade de conhecer o mundo encantador, mas também cheio de conflitos e dificuldades que precisam ser enfrentados. Por quê? Porque lá no livro nem tudo é mar de rosas, no livro sempre acontece um problema, às vezes no final da história eu não conto o final e a gente tenta encontrar um outro final, então eles começam ali a desenvolver a habilidade de resolver situações de conflito. Aqui na história, a história lá no parque, que eu disse que eu gosto de contar. Nessa imagem que eles estão sentados num tapete colorido, é o tapete da história, e ali eles receberam essa visita na biblioteca, eles receberam um livrinho que é De Onde Vem o Livro. E aí ele contou a história da fabricação do papel, que passa por uma editora, que tem um escritor, porque toda vez que eu trabalho o livro, eu mostro o escritor, o ilustrador. Aqui, Parlenda, Poesia e Música. O amor pelos livros não é coisa que apareça de repente, por isso deve ser muito bem trabalhado pelo professor, porque não vai aparecer do nada e nem cair do pé de manga, precisa ser um trabalho cotidiano, porque ninguém deita e levanta sonhando em ler. A gente vai trabalhando, incentivando essa criança. É preciso ajudar a criança a descobrir o que eles podem oferecer. Assim, pais e professores têm um papel fundamental nesta descoberta, serem estimuladores e incentivadores da leitura. Então, sabendo que eles não têm esse acesso em casa, a gente tenta introduzir para eles de forma prazerosa e sempre com bastante leitura. Então, além das atividades que a gente pratica, eu pratico com eles a leitura de leite. Então, às vezes eu pego... depois eu mostro para vocês. Às vezes, eu tenho um período do tempo que como ali é o CMEI integral, eu não tenho tempo de fazer uma coisa demorada. Eu sento com eles e vou ler um livrinho. Hoje eu li novamente o Bom Dia Todas as Cores. Né? Aí a gente trabalhou cor, foi procurar cor, então é uma leitura de leite, é só pelo prazer, não tem atividade em cima dessa leitura de leite. Aqui nós fabricamos um livro grande, esse Leilão do Jardim, é um livro que ficou guardado no CMEI, então quando alguém quer contar a história, pega esse livro, porque também como a educação básica não manda verba para a gente ter todos os livros que a gente deseja, a gente tem que ficar assim se reinventando. Então, produzimos esse livro, Leilão do Jardim, fica lá guardado para outros professores usar. Aqui eu trabalhei diversidade da Tatiana Belink. Essa primeira atividade aqui do lado esquerdo, que tem uma flor, é quando eu estava no ensino fundamental ainda, não é agora da educação infantil, mas é uma atividade que dá para trazer para a educação infantil, tá? Eu trabalhei ali, eu contei a história e eles fizeram de biscuit a escultura. Como eu trabalhei diversidade, eles fizeram, aí a gente conversou que existe o cadeirante, existe a pessoa que usa, por exemplo, tem alguma dificuldade, então eles representaram no biscuit, não é massinha, porque depois nós participamos de uma mostra cultural e eles levaram essa caixa da diversidade, que nós trabalhamos ali o corpo humano também, porque eles tinham que representar, então ficou uma gracinha. Ali no meio tá a coxa de retalhos,
eu trabalhava com a malinha viajante, então eles levavam. Nessa escola que eu trabalhava, eles já tinham um pouco mais de acesso, a gente sabia que a família dava a devolutiva da atividade, dava a devolutiva do material que a gente enviava, e daí eles, cada criança que levava a malinha, levava um retalho, e ele, com a família, faria o desenho. Ali a foto não dá para ver o desenho, mas cada criança faria um desenho. E no final, eu costurei e montei a coxa, que é a coxa da turma. Porque nessa coxa dos retalhos, a vovó conta a história para o neto e monta, cada pedacinho é uma história. Então, ali é a coxa da turma. É uma atividade, assim, muito bacana, mas, assim, leva bastante tempo, quase o ano todo. E ali, no lado direito, a pílula falante da Emília. Essa é recente, foi há pouco tempo, eu contei a história e trabalhei a musicalização. Na sala, eu procuro deixar, então, ali tem um cantinho da leitura, aquele primeiro cantinho da leitura, Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, era no fundamental, e essa de abaixo já é do CMEI. Então, eu sempre procuro deixar o livrinho à mostra para a criança. A sala que eu estou hoje não tem cantinho da leitura, né? Porque a prefeitura não disponibilizou esse de madeira e eu não tenho espaço para colocar, mas assim, eu acho horrível que o livro fique em uma caixa. Esse ano eu ainda vou providenciar o cantinho da leitura. Nós estamos lutando com a secretaria para ela enviar para a gente, porque é importante o livro ficar disponível para a criança olhar, né? Ali foi quando eu trabalhei a malinha viajante também, da coxa de retalhos. Aí, diante do uso da literatura, eu começo a fazer ganchos com o conteúdo que eu preciso trabalhar. Um conteúdo importantíssimo da educação infantil é o esquema corporal. Então, eu trabalhei a história Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar e Pedrinho, Cadê Você? Ali tem 3 desenhos, é da mesma criança. O primeiro desenho, que está assim em forma de garatuja, é quando eles voltaram da pandemia. O segundo desenho já foi no final do ano, que eles voltaram da pandemia, que as aulas voltaram mais ou menos em setembro. Em novembro, eu fiz um outro desenho, ele já tinha desenvolvido, ele fez bracinho, ele fez olho e ele fez mão. Nesse último desenho é desse ano, eu segui a turma, essa criança continua comigo. Olha como ele desenvolveu. Ele tem dedos, tem cabelo, tem orelha, tem olho, nariz, tem corpo, tem uma roupa, que está pintado ali, é uma roupa, tem pé. Então, ele está desenvolvendo o corpo humano. Esse desenvolvimento é porque está sendo trabalhado, né? Cotidianamente está sendo trabalhado. Para trabalhar, eu uso as histórias e as atividades que a gente tem com massinha, ali no canto esquerdo tem a escultura de massinha, eu gosto de trabalhar bastante com massinha, essa turma que eu estou gosta muito da massinha também, então eu aproveito, né? Já que eles gostam, a gente trabalha, não é jogar a massinha lá sem intencionalidade, sempre tem uma intencionalidade, seja a letra, corpo humano ou a história, um bolo, alguma coisa, a gente vai desenvolver a imaginação e a criatividade na criança. Ali na primeira imagem, é uma criança, nós estávamos brincando de teia de aranha. Para desenvolver esse esquema corporal, ela tinha que caminhar, ela tinha que gatinhar e ir passando pela teia de aranha, e aí ela tinha que resolver, porque às vezes o pezinho enrosca, a mão enrosca, para ela começar a ter consciência corporal do seu corpo. Tá? Com pecinha também, eu desenhei no papel craft, e eles pintaram, depois contornam com pecinha, para eles começar a desenvolver essa noção do seu corpo, braço, perna. E eu sempre parto as atividades da história. Eu gosto de partir a atividade da história. Então, uma história dominante, assim, vamos dizer, né? Que todo dia eu faço a leitura, mas eu tenho a história que eu vou fazer como se fosse uma sequência didática. Então, dessa história eu vou trabalhar linguagem oral, eu vou trabalhar espaço e tempo, que agora mudou, agora a BNCC veio no lugar agora são os campos, então a matemática com formas, então eu vou engendrando várias atividades como se fosse uma sequência didática. Aqui é a história dos 3 porquinhos, eu contei a história clássica e eu contei a releitura da Bia Vilela, que é os 3 porquinhos
de formas geométricas, é um livrinho assim muito bacana para quem quiser tirar ideia para levar para trabalhar, dá para fazer a releitura, dá para fazer várias atividades. Ali em cima é uma imagem da internet que eu peguei, e abaixo a criança está fazendo pintura com a pontinha do dedo para fazer a releitura que eu também fiz. Aí trabalhei com máscaras, eles reproduzindo o sopro do lobo ou o porquinho, trabalhei as formas geométricas e trabalhei ali o caracol de massinha, eles tinham que soprar. Soprar é importante para desenvolver a musculatura aqui, para desenvolver a dicção. Então, é uma atividade bem bacana também. Musicalização, né? Dentro da literatura, eu trabalho a literatura e sempre trago uma música, porque a musicalização faz parte da educação infantil também. Então, ali era uma história da aranha, trouxe a musicalização a Dona Aranha, tem a Senhora Aranha de um cantor que se chama Marcelo Serralva. Se vocês tiverem interesse, a Senhora Aranha do Marcelo Serralva é bem bacana para trabalhar a consciência corporal e a musicalização. Aí aqui eles pintaram, nós fizemos a casinha ali de madeira, e eles pintaram, e essa história aqui do cantinho que tem o desenho de um menininho, é a história do senhor, o aniversário do senhor alfabeto, tá? Eles ilustraram, reproduziram o senhor alfabeto e encheram de letrinhas em volta. A gente não trabalha a alfabetização, a educação infantil não é alfabetização. Porém, nos é cobrado. Mas aí vai do professor, a forma que esse professor vai trabalhar. É muito diferente eu trabalhar com uma história, apresentar essa letra ou cobrar essa letra. Eu não posso cobrar essa letra, eu só posso apresentar. Então, é isso que eu faço. Eu apresento a letra, né, com música, com histórias, e aí essa criança ali, ele reproduziu, e ele consegue fazer várias letras, já consegue escrever o nome e várias letras, então ele está desenvolvendo. Não é pré-alfabetização, porque a pré-alfabetização seria se eu todo dia com folha cobrasse. Não, não é cobrado. Eu apresento a letrinha, eu apresento com música de forma prazerosa, né? Que se você trabalhar com história e música, se torna muito prazeroso. Ali o nome da gente, de Pedro Bandeira, poema. Trabalho com tampinha, trabalho com pintura de cotonete, fazer a letrinha na areia ou farinha, no caso ali é farinha, tá? Letrinha no palitinho. Então, olha, eu tô trabalhando o nome da criança, mas é uma forma lúdica de trabalhar, não é aquela forma maçante que chega lá e a criança só tem que copiar, 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 porque eles não estão nessa fase de cópia. A fase do estudo da alfabetização é lá no primeiro ano, é lá no ensino fundamental. Ali na educação infantil, pode ser apresentado, mas tem que ser de uma forma lúdica. Essa atividade aqui, representação de esculturas, foi a professora da minha filha que levou. Ela levou a imagem das esculturas e levou eles para o parque e eles tinham que representar. Então, eu achei assim, tão legal, porque eles tiveram acesso à escultura, o que era uma escultura, e eles conseguiram representar, e são crianças pequenininhas. Aqui eu trabalhei a história Elmer o Elefante. Então, aqui, ó, foi para trabalhar a letra E. Então, vamos começar ali pela letra E. Ao invés de ir para a folhinha copiar, nós fizemos a letra E dinâmica com o corpo humano. Eles deitaram no chão, né? Um ficou de comprido, os 3 tracinhos deitados, formamos a letra E. É incrível quando a gente começa a fazer a letra dinâmica. É muito gostoso, eles amam. E não é maçante, né? Porque é muito maçante, é cruel a gente ver a educação infantil morrer. Assim, o professor chega na sala e folhinha, copia, copia. Esse não é o sentido da educação infantil. O sentido da educação infantil é ele se apropriar, sim. Também o aluno não está lá por estar só para brincar sem objetividade. Tem que ter a objetividade. Mas a forma que o professor vai entrando essas atividades tem que ser prazerosa para a criança. E aí eles vão desenvolvendo. Foi feito
na caixinha de leite com EVA picado, sobras de EVA, restinho de EVA, a gente guarda e aí faz a atividade. Ó, fizemos a atividade na folhinha, não que a folhinha não deva ser dada, eu dou a folhinha, mas depois que eu já fiz a letra dinâmica, depois que fizemos recorte, depois que fizemos pintura, depois que fizemos o painel de cerâmica, lá na frente, que a família visualizou o que ele viu, a história daquela semana, pintamos no papel craft com tinta no grande para a criança ter a noção. Aí foi dado uma folhinha, porque aqui em Nova Esperança aderiram ao apostilamento, o que é cruel também, e existe a hierarquia, a gente tem que seguir, mas aí eu que vou modelar essa forma que eu trabalho. Até eu chegar lá no livro didático, eu já trabalhei eu já fiz, assim, N situações. Fiz a dinâmica, fiz a pintura com tinta, fiz o elefante grande, imitamos o elefante, cantamos, aí eu chego no livro didático. Não sei se todo o município aderiu, como que é, mas aqui aderiu. Essa atividade aqui, esse bichodário, eu trabalhei em 2018, como era cobrado o alfabeto no Infantil 4, eu pensei, bom, eu havia acabado de entrar, eu entrei em 2016, peguei o Infantil 3, depois o Infantil 4. Falei, bom, como que eu vou trabalhar o alfabeto com criança de 4 anos? Vou fazer um livro do alfabeto, mas esse livro do alfabeto vai ter alinhavo, vai ter arte. Aí esse bichodário, cada página, cada letra tem vários bichos, né? Então aí a gente selecionava, aí dentro dessa história do bichodário, por exemplo, a letra A, eu trabalhava a música aranha, fazia atividade da aranha, ali foi uma colagem, e o alinhavo. Então, o alinhavo fez parte de todas as letras, e cada bichinho foi uma colagem, uma pintura, uma dobradura. Então, aí eu fui variando a técnica para montar o livro do bichodário, que no final do ano eu tinha que apresentar para a mostra cultural algo sobre o alfabeto. Mas foi algo, assim, de forma muito lúdica. O monstro das cores. Esse monstrinho das cores, eu trabalho porque a criança de 3 a 4 anos, ele não tem autorregulação ainda. Por exemplo, ele quer uma coisa, ele chora. Ele quer uma coisa, ele bate. Ele não aceita o não. Então, o monstrinho das cores, para quem não conhece, o monstrinho, ele é confuso, as cores estão todas misturadas, aí ele começa a separar a cor da emoção. Ele entende o que é raiva, ele entende o que é medo, aí a gente explica para a criança, começa a introduzir para a criança que é normal ter raiva, que é normal ter medo. A forma que ele vai lidar com isso é que não é normal ou não é normal bater, não é normal chorar, fazer birra. Aí eles vão se apropriando desse conhecimento também. Aqui eu trabalhei o mundinho da Ingrid, foi um projetinho, um mini projeto deste ano também, que foi sobre, aqui na cidade estava tendo muita dengue, aí nós saímos ao entorno do CEMEI coletar lixo, nós levamos o saquinho de lixo, coletaram muito lixo, ficaram horrorizados com o tanto de lixo que tinha, foi feito pintura, foi feito painel, e aqui do outro lado tem o rato do campo e o rato da cidade. Ali nós fizemos uma maquete. Ali envolveu bastante tempo, porque foi pintura das caixinhas. Não, primeiro eles trouxeram esse lixo, dando sequência nessa atividade do mundinho. Eles trouxeram o que era lixo de casa, caixas que seriam lixo. Desse lixo nós vamos montar uma maquete. Aí eles perguntam assim, como que lixo vai virar maquete? Vai virar maquete. Aí nós pintamos as caixinhas, eu virei ela do lado avesso, pintei, porque o lado normal é liso, né? Então, o lado avesso, nós pintamos, virou a casinha, aí montamos a maquete. Aí eu trabalhei a zona urbana, a zona rural, e daí com a história eu fui trabalhando os conteúdos que a gente tem que trabalhar durante o trimestre. Aqui eu fiz com eles leitura visual, esse livro tem no CEMEI, ele não tem escrita, ele é só imagens, né? O jornal, então, esse jornal, ele pode ser várias coisas, aí vira, nós confeccionamos chapéu, confeccionamos binóculo, e fomos lá para o parque para observar as coisas com binóculo, brincar com esse chapéu, de forma lúdica. E daí, nessa leitura visual, a criança vai criando, olha, a gente mostra a imagem, o que você acha que aconteceu aqui? Então, vai instigando na criança a imaginação e criatividade.
Esse outro livro não é uma caixa. Nós confeccionamos vários brinquedos de caixinhas, também tiveram que trazer de casa. Não é desse ano essa história, é um pouco mais antiga. Aí confeccionamos e depois eles levam embora. Eles gostam bastante de levar coisas para casa. Essa atividade aqui, atividade não, esse aqui também foi um longo tempo trabalhando. Uma joaninha diferente e a pinta fujona. Trabalhei gênero textual receita, porque a gente também tem que trabalhar o gênero textual, além do gênero que eu li, que é a literatura infantil, eu trabalhei a receita. Então, nós produzimos o biscuit. Eu gosto de trabalhar com biscuit e massinha, né? Que eu já apresentei uma atividade de biscuit. Então, aqui eles confeccionaram a joaninha de biscuit, pintaram essa joaninha depois que estava seca, eu colei a cabecinha no tronco. Nós plantamos a plantinha e eles levaram para casa essa joaninha. Foi uma atividade muito bacana. Também ilustramos o painel lá, né? Que fica na frente do CMEI. Fizemos pintura facial, a menininha ali de cima está com o rostinho pintado, é uma pintura facial. E aí, para trabalhar quantidade, eu sempre monto jogos. Então, para trabalhar quantidades, nessa daqui eu fiz a joaninha, mas eu também tenho uma história que eu contei esses dias, é a do porco espinho. Aí ele tem que colocar o pregador em cima do porquinho espinho, não dá trabalho fazer, porque eu peguei caixa de papelão velha, né, de mercado, recortei o formatinho do porco espinho e eles têm que colocar o pregador. Se eu estou trabalhando no número 3, eles colocam 3 pregadores. Então, assim, eu trabalho com muitos jogos, gosto de trabalhar com a literatura e jogos para matemática. E daí, dentro de todas essas atividades, a ludicidade, né? A ludicidade propicia na criança o desenvolvimento integral, pois através dessas atividades ela convive socialmente, se desenvolve emocionalmente e opera mentalmente. Então, ali que nem eu disse dos jogos, da mesma atividade, continuando a história lá, que foi uma sequência didática, eu trabalhei o bate-joaninha, que ele tinha, como a gente tem que trabalhar o alfabeto, é cobrado, aí ele tem a mãozinha e tem as joaninhas, que tem o velcro. Aí, por exemplo, eu seleciono, a letrinha é tipo uma competição, 2 alunos competem. Quem acertar a letrinha que eu selecionei, ganha, né? Aí eu trabalho com a letra inicial do nome, letra do amigo, e a gente vai introduzindo o alfabeto de forma lúdica. E aqui do lado, a amarelinha, o Jardim das Letras. Eu confeccionei uma amarelinha gigante do alfabeto, também trabalhei letra inicial, letra final do nome, sempre colocando o nominho deles nas atividades, para ter sentido para eles, né? A princípio, a gente começa a parte do nome para ter sentido. E finalizando, né? Mais importante do que interpretar o mundo é contribuir para transformá-lo. Então, eu trouxe um pouquinho do meu trabalho, não sei se eu falei muito. Deixa eu fechar aqui para mim ver vocês. Depende do que você diz de muito, né? Sim. Muito rápido, muita foto. Eu achei que tinha muita foto depois, mas eu pensei assim, eu amo ver fotos de trabalho quando eu comecei, né? Agora já tenho aí, não muito, mas 10 anos de profissão, 12. Mas quando eu comecei, eu amava ver foto. Então, você não fala muito, mas são muitas coisas assim super importantes para a gente pensar e refletir, né? Mas não falou muito em termos de tempo, né? E daí, gente, que estão indo lá? Tem alguma dúvida? Nossa, eu anotei um monte de coisa interessante aqui. Vamos ver o que eles. olha, agora que vocês estão me vendo, eu trabalho, não tem foto lá, mas eu gosto de trabalhar também, ó, dado com imagens, porque daí eles fazem pseudo-leitura, por exemplo. Vamos selecionar, joga o dado, caiu na vaquinha. O aluno vai contar uma história da vaquinha, ou uma curiosidade da vaca, ou se ele já viu uma vaca, como que é essa vaca, para incentivar essa criatividade dele. Tá? Eu trouxe o dado para vocês verem. Se tiver mais algum material, pode mostrar. Tem Pode?
Pode mostrar. Daí, Tá. enquanto isso, eles vão, se quiser falar, ou eu tenho algumas questões aqui. Então, a gente tem dois Rafaéis, né? Rafael ficou assim, que gostou muito, né, de tudo, ele tá escrevendo lá no chat, né? Hum, E fala da questão de às vezes ficar travado. Eu gostei muito, isso aí vai aquela questão que você falou, né? De sair da folhinha, né? E ele perguntou se você tem alguma sugestão de um site para poder trabalhar, para ter essas ideias, né? Da onde que vamos perguntar de onde que ela tira essas ideias, né, Rafael? O que você acha? Vou adaptar a sua questão aí. Daí ele perguntou se você tem um site, alguma coisa, de onde você tira essas ideias aí? não. Não, eu não tenho nada, um lugar que eu sigo. Certas coisas a gente vai aprendendo na prática, né? Porque a prática ela é muito importante, porém a gente sai da faculdade sem tê-la, porque a gente adquire fazendo, né? E daí, com o tempo, eu fui observando. Claro que existe acertos e erros, né? Aconteceu erros também. Quando eu cheguei na educação infantil, eu vim do fundamental. Eu vim com aquela ideia que a criança, às vezes precisava ficar um pouquinho mais sentadinha, mas aí eu comecei a entender que aquilo não fazia parte da evolução dela. E aí eu voltei, tive que estudar novamente. Comecei a ler, entender o período que aquela criança está, o porquê que ela está daquela forma, porquê que ela desenha daquela forma. Cada ano, cada criança é um aprendizado novo. Eu nunca tive uma criança que não come. Isso é novo para mim. O menino não come. Então, foi uma situação nova que que eu tive que procurar conhecimento sobre isso, né? Como abordar, porque ele não queria, se negava até ir para o refeitório. Então, todo ano tem uma situação que você precisa buscar. O professor, ele nunca está parado, ele sempre está na atividade, que é buscar, porque se ele não busca, o trabalho dele morre. Existem professores que têm diário, que segue aquele diário há anos. Mas como que ele segue aquele diário há anos, se a turma é nova, se os alunos, cada um traz uma vivência, acabou o ano, joga o diário fora. Não adianta guardar diário. Essa daqui também é uma atividade que eu trabalho musicalização e história, porque daí ele tira o CDzinho aqui, são CDs mesmo, muitos CDs tem aqui dentro. E daí eles vão tirando o CD, quando eu faço roda de conversa ou música, eu trabalho com essa caixinha, tá? Então, mas eu não tenho site assim, não. A Emily quer fazer uma questão, daí depois, Emily, deixa eu perguntar se o professor Fábio, é que ele chegou, ele teve um problema na internet, professor Fábio, quer dar um oi? Ele é professor da disciplina também, é que ele teve um problema na entrada, aí depois a gente passa para a Emily, se ele conseguir falar. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, que bom, que bom. Não estava funcionando antes nada, que bom que deu certo. Que maravilha poder estar aqui nesse encontro. Adorei a fala da Prof. Veridiana. Que maravilha, assim, obrigado por compartilhar isso conosco. Todo esse poder incrível da leitura, né, desse mundo da fantasia, das crianças, muito bom. E obrigado por compartilhar conosco, assim, é muito bom a gente poder ter essa experiência para que a gente possa, né, também compartilhar, colocar em prática e, vamos dizer, fomentar os nossos queridos estudantes que estão aí também para descobrir que caminhos vão seguir nos seus estágios e tudo, né? Muito obrigado, Viridiana. Eu que agradeço pela oportunidade. Joia. Vamos para a Emily, então? Quem quiser falar, pode falar ou levantar. Então, prof, eu gostei muito da sua fala também, muito legal a gente poder ver essas experiências de quem já tem tempo na educação infantil e tudo. A gente tem estudado muito teorias que falam bastante sobre o protagonismo da criança. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a hora que você disse
que estava lendo uma história e as crianças se distraíram com o passarinho e foram conversar sobre os passarinhos. Seria interessante, assim, nesse momento, você abrir para alguma atividade relacionada a isso? Você acha que isso não funciona tão bem dentro da sala de aula, trazer esse interesse, assim, repentino dentro daquela aula mesmo? Ou se você trabalha com algum projeto depois, alguma coisa assim? Isso. No momento, eu termino o que eu estou fazendo, né? A gente estava na história, porque tem essas teorias do protagonismo infantil. Eu acho assim que a criança não deve ficar largada para aprender somente o que ela quer. Porém, a gente tem que partir da sua prática social, né? Dos nossos problemas sociais. Por exemplo, esse menino que não come, foi um problema que gerou um projeto, né? E apesar de não ser só ele, a gente tinha vários problemas diante da alimentação. Teve um ano que foi essas atividades da Joaninha, era um interesse das crianças, apresentaram interesses assim em bichinhos de jardim. Então, no projeto daquele ano foi bichinhos de jardim. A gente parte do interesse da criança, porém a criança não é totalmente o protagonista, porque o professor ele tem que ser visto como não autoridade, mas detentor do conhecimento científico. Então, o professor vai mediar entre a criança sair desse senso comum até aprender, se apropriar, começar a desenvolver esse conhecimento científico. Se ele ficar só como aquele sujeito protagonista, ele vai ficar no senso comum, né? Sim, são as teorias, não cabe aqui que a gente veio falar da prática, mas se eu estiver errada, as professoras me corrijam, o professor e a professora, mas é a tendência que está vindo, que veio desde a escola nova, do construtivismo, que a criança é o protagonista, a criança constrói. Não cabe à nossa realidade isso. A nossa realidade, a gente tem que visar, assim, a uma transformação social. E para ocorrer a transformação social, a criança tem que se apropriar do conhecimento científico. Isso mesmo, não tem que corrigir, não. Não? Tá ótimo. Alguém mais quer fazer uma questão? Amanda. Quer falar, Amanda? Pode falar. Quero sim, prof. Então, obrigada, prof. Veridiana. Foi muito legal sua fala. Eu também anotei um monte de coisa, porque achei super interessante. E uma dúvida que eu fiquei foi quanto a uma das imagens que você mostrou, de umas pastinhas da contação da história, referente à contação da história. Eu não vou saber o termo que você utilizou, mas as malas de livros, enfim. Eu queria saber se você traz também essas questões de fantoche, outros elementos assim para suas contações de histórias, para suas aulas, como que você trabalha a sua contação de história? Sim, eu diversifico, né? Eu gosto de ler, mas gosto da contação de história também, porque a contação de história você coloca na leitura também, a leitura não pode ser maçante, mas a contação de história com fantoche chama atenção, né? É muito gostoso. Eu trabalho sim, não teve exemplos na minha apresentação, mas eu gosto de trabalhar assim, tá? Até aquela pílula falante, tinha pílula pequena, tinha os fantochezinhos, mas não saiu na imagem. Quando a gente não tem no CMEI, aí eu tenho que fabricar. Obrigada. Tamires? Eu só queria falar que foi muito interessante a apresentação e, tipo, como acho que o Rafa comentou, é muito interessante a gente ver essa diversidade de ideias que normalmente a gente tá preso àquelas ideias mais comuns e isso, tipo, abre a nossa cabeça demais. E a coisa mais interessante e marcante que eu pude perceber foi a questão do trabalho com as emoções das crianças, que meio que tá dando pra gente perceber isso no nosso estágio, pelo menos para mim, tipo, porque rolam pequenas intrigas sempre entre eles e é muito difícil eles se resolverem sozinhos, porque eles não conseguem controlar. O último quer ficar pra fila, né? Mas é isso. Não, eles não se controlam. Precisa da mediação nessa idade. Se você falar assim, vai lá e se resolvam, eles se socam.
Pode falar, Murilo. Fecha. Isso. Eu tenho um relato. Deixa eu aumentar no meu pai só um pouquinho. Baixa no seu. O relato que aconteceu comigo no estágio. Foi o primeiro dia. Que eu não soube como agir, mas eu agi. Porque, tipo assim, a nossa professora, eu não sei se ela é um pouco fechada, assim. Tinha uma atividade que eles leram lá, o livro. Primeiro, obrigado pela aula, professora. Desculpa falar assim. Mas, enfim, voltando. Que eles trabalharam sobre o meio ambiente, aquele livro A Doença da Terra, e daí a professora deu uma atividade para eles desenharem o que eles aprenderam, ou seja, o planeta Terra. Aí tinha um menininho lá que ele tava chorando, porque eu tinha ido, acho que, pegar o ticket do almoço para voltar, né? E eu não tava na sala nessa hora. Ele tava chorando e eu perguntei por que ele tava chorando. E ele falou assim: a professora não deixou eu desenhar o Sonic aqui no papel, que é um personagem. Aí, tipo, eu pensei, nossa, não tem como ele desenhar o Sonic, né? Porque é uma atividade da meio ambiente. Eu pensei assim, e se ele desenhar o planeta Terra, foi com ele, assim, ó, como é que é o planeta Terra? Ele é redondo, ele é quadrado? Ele falou, ele desenhar um círculo. Eu falei, o que que tem no nosso planeta? Tem água, tem terra? Daí ele foi desenhando, assim, um espacinho e tal. E daí ele falou assim, mas eu quero desenhar o Sonic. Eu falei assim, mas não tem como você desenhar. Daí eu falei assim, tipo, brincando com ele assim, mas lá no planeta do Sonic, ele mora lá, né? E daí ele falou assim, sim, eu vou desenhar então o outro personagem que dá do Sonic também, o Knuckles. Ele pegou, falei assim, então eu desenhei ele lá em cima, porque ele mora aí, né? Daí ele desenhou, ele entregou ao professor e a professora falou assim, não foi isso que eu mandei você desenhar. Tipo, e eu vi que ela olhou com uma cara feia pra mim, daí, tipo, eu só ignorei mesmo, assim. Aí, eu não sei, professora, se isso foi certo da minha parte, tipo, intervir na, no tipo como é que eu posso dizer, o jeito que eu falei pra ele, assim, tipo, ó, faça o desenho da Terra, mas se você quiser colocar o seu personagem em cima, você coloca. Ele fez o desenho certinho. Eu não sei se foi errado isso que eu fiz ou foi certo, não sei. Porque em partes eu mexi um pouco na atividade da professora que ela fez, né, que ela planejou. Mas ela, enfim, ela só deu as folhas e sentou lá. A gente que ficou mediando, tipo, em volta das mesinhas. Daí a pergunta de novo, eu fiz certo ou fiz errado? É isso. É que assim, né? A gente não conhece o trabalho dela, mas na educação infantil não dá para você calcular que você vai chegar lá e pedir uma coisa e eles vão fazer, porque não tem ordem dita. Se ele queria desenhar o Sonic, ele poderia desenhar dirigida, né? Não é um desenho livre. Então, quando eu faço com as minhas crianças, então eu falo assim, por exemplo, vamos desenhar a família, eles querem desenhar todos os vizinhos. Aí eu falo, é só a família. Depois da família, aí pode. Mas primeiro tem que ser o que é dirigido. Se ele desenhou o planeta Terra, ele poderia fazer o Sonic do lado. O que o Sonic do lado vai atrapalhar no objetivo dela? O objetivo dela era desenhar o planeta Terra, já estava desenhado. Acontece é que eu até li, preparando os slides, eu li um textinho que fala da rosa vermelha e o caule verde. A professora já conhece? Fala para ele, professor. Pode falar. É muito resumidamente, mas o menininho, ele tinha uma imaginação fértil, igual aquele menininho lá do começo, que ele vai chegar na escola, ele vai desenhar, vamos desenhar uma rosa. Ah, vou desenhar rosa de todas as cores, de todos os formatos. Não, esperem, a professora falou. Eu vou fazer um modelo. Aí fez o modelo, uma rosa vermelha e o caule verde. Tá. Vamos fazer um prato de argila. Nossa, eu amo argila, o menininho pensou. Vou fazer um prato grande, um pequeno, daquele jeito. Não, esperem o modelo, a professora falou. Esperem o modelo. Fez um prato grande e fundo. Ele teve que seguir aquele modelo. Aí a família mudou de cidade e ele foi para outra escola, que a professora tinha uma outra metodologia. E a professora disse: vamos desenhar uma rosa? E ele baixou a cabeça e falou: eu não sei, eu preciso que você me mostre o modelo. Então, essa professora, ela cepou a criatividade dessa criança. E a gente vê muito isso. Então, ela aprendeu a desenhar com um modelo. A gente, quando vai desenhar a nossa educação infantil, eu não fiz educação infantil, eu morava no sítio. Mas quando a gente aprendeu a desenhar, o que a gente aprendeu a desenhar? Um sol, uma casa e uma flor do lado. E uma árvore, né? Porque era aquele ensino assim mais tradicional, que tinha um modelo.
E a gente, professora da educação infantil, a gente precisa trabalhar variando os métodos para essa criança desenvolver a sua criatividade. Nada impediria dele desenhar o Sonic se ele já tinha desenhado o planeta. Não sei se eu respondi a sua questão. Respondeu sim. E você entrou, professora, em outro caso que aconteceu também lá. Só que daí aconteceu com a gente, porque tipo, foi na semana, acho que do que era? Festa junina. E aí a professora pediu para desenhar as coisas que tem na festa junina. Ela fez uma coisa, ela foi lá e sentou na cadeira e deu folha para as crianças desenhar. Aí ela falou pra gente assim: vocês fazem artes, né? Vocês desenham no quadro para as crianças copiar. E tipo, foi assim. Faça um modelo, ela A disse. gente fez um modelo de bandeira, chapéu, fogueira. Daí, Esse. tipo, eles pediam, teve alguns que pediram pra gente desenhar na folha. Eu não sei desenhar fogueira, me ensine. Me ensine, tipo, a desenhar uma fogueira pra mim. Eu falei assim, ó, você faz o risco. Tipo, eu não peguei no lápis deles, eu fui, tipo, Sim. falando, faça, A faça, gente vai faça. incentivando. A gente tem criança com medo de desenhar. Eu tenho criança com medo de desenhar. Eles têm medo de errar. O ser humano tem medo de errar. Quem não tem medo de errar? Todo mundo tem medo de errar, de levantar a mão para fazer uma pergunta e falar uma palavra errada. A criança, quando ela vai desenhar, ela cria expectativas. E ela tem medo de desapontar a gente com esse desenho. Então, ela não quer desenhar para não me desapontar, a professora. Daí eu digo assim, não, é o seu desenho. Hoje eles tiveram que desenhar. Agora não lembro, que eu estava preocupada aqui com a apresentação, mas eu sempre falo assim, mas a gente tem a borracha, se você errar, eu apago. Né? E daí eu já percebi que essa tática da borracha começou a surtir efeito. Aí tem criança que não queria nem tentar escrever o nome, com medo de decepcionar, porque ela tem medo de errar. Porque nessa fase eles têm muito medo de desapontar. Apesar de ser crianças ativas, tem umas que são terríveis, né? Arteirinhas, assim, agitadas. Tem algumas que têm medo de errar. Tem aquelas crianças que nem levantam a mão para perguntar. E aí a gente tem que observar essa criança também. Porque normalmente a gente só observa aquele que é arteiro. A gente decora o nome do arteiro rapidinho. Mas às vezes aquele que tem vergonha, que não abre a boca, é quietinho. Mas o que esse quietinho está desenvolvendo nele? Por exemplo, a coordenação motora dos agitados é ótima. Dos quietinhos normalmente tem mais dificuldade. Tá? Obrigado, professor. Por nada. Mas eu fiquei com uma dúvida quanto ao número de alunos que você tem na sua turma e se você é sozinha, como que funciona na sua turma? Na minha turma chega a ter até 20. Eu estou com 17, tá? Mas chega até 20 para uma professora. Não temos auxiliar, somente para cobrir hora atividade. Então, é 20 crianças para uma professora. Jesus. Não falo que a professora tem que ser maravilhosa? Letícia, levanta a mãozinha, pode perguntar. Oi, gente, boa noite. Tô falando mais baixinho aqui porque a Ina já tá dormindo. Eu queria agradecer, prof, pela aula, que foi muito incrível. Nossa, minha cabeça ficou aqui já querendo aplicar um monte de coisa e a gente nem tem aula suficiente no estágio para isso, né? Mas eu ia falar justamente sobre essa questão da confiança das crianças, assim, que está muito ligado com a questão deles se sentirem livres, né, para criar ou para errar também. Na sala de aula, no estágio, a gente consegue ver muitas crianças que sentem esse medo mesmo e que ficam nervosas, né, na hora de desenhar ou que acham que vão errar, assim, e não tive nenhuma experiência específica no estágio, mas eu tive aqui em casa com a minha filha, e foi no processo da alfabetização, assim, que ela começou a ter muito medo de errar e travou, assim, então ela regrediu, assim, no processo de leitura e de escrita, e aí a gente começou a tentar, em conjunto com a escola, tratar de uma forma mais leve, assim, e tentar não ficar falando tanto sobre esse processo da alfabetização, sabe? Não tentar ficar, tipo, tentar mostrar as letras de outra forma, de uma forma mais lúdica, assim, e foi muito pouco tempo, foi um mês que ela começou a ver de uma forma mais leve, assim, que ela viu que ela
tinha possibilidade de errar, assim, e que estava tudo bem, que ela agora tá, tipo, conseguindo falar a palavra, tá conseguindo ler, tá conseguindo escrever agora bem melhor. E é por essa questão da confiança mesmo. Acho que ela se sentiu confiante para errar, assim, para saber que estava tudo que tava tudo Se errar, certo. tá tudo bem, não é? Mas a gente conversou com a prof esses dias na aula do estágio, como as crianças estão tendo mais cedo processos assim de insegurança ou de questões que geralmente aconteciam mais tarde nas crianças, assim, tipo com 10 anos por aí. Eu queria perguntar para você se você sente assim, que você que já está há mais tempo, né, atuando no ensino infantil, se você sente assim esses processos chegando mais cedo nas crianças. Sim, eu passei com meu filho também. O meu filho também, ele chegou a ter que fazer terapia. Você vê, filho de professora, né, A tal, minha, tem a minha problema entrou na também. terapia já também. A escola me chamou quando ele entrou no primeiro ano. Ele saiu do infantil 5, ele chegava em casa receoso, porque o amigo lia e ele não lia. O infantil 5 não é para ler, não precisa ler. Mas ele queria ler porque o amigo lia. Então eles se comparam e se cobram. Aí, quando chegou no primeiro ano, a escola me chamou, porque daí teve um dia que ele teve uma crise de choro, porque ele não lia, daí fizemos terapia, resolveu. Hoje já está no 6º ano, isso daí provavelmente vai ser resolvido da tua filha. Mas sim, as crianças são inseguras. E o a pandemia agravou tudo. A pandemia agravou fala, a pandemia agravou alimentação, agravou autonomia. As crianças são totalmente dependentes. Eu recebi crianças do infantil 4 que não sabiam limpar o bumbum, o que é normal, só que eu tive uma criança que não sabia tirar o short. Queria que eu abaixasse o short, eu não tenho auxiliar para levar ele no banheiro. Aí foi chamada a mãe, falou, olha, você precisa auxiliar ele em casa, mas não fazer por ele, porque o que acontece? É mais fácil e rápido a mãe fazer. Lá na escola a gente não tem tempo para fazer, então ele precisa se virar. É igual antigamente, quando a mãe tinha, os nossos avós tinham 10, 12 filhos, eles tinham que se virar, porque não tem quem faça. Agora, quando tem alguém que faz, a criança não desenvolve. Se você não deixa a criança desenvolver, ela não desenvolve. E aí essas crianças da pandemia vieram assim para a escola. Até porque não tem culpados. Foi a situação, né? A pandemia. A criança ficou reclusa dentro de casa. A minha filha atrasou a fala. Levei na fono. O neuro falou, olha, é a pandemia. Quando ela voltar para a creche, para o CMEI, ela vai desenvolver. E foi dito e feito. Voltou para o CMEI, a professora dela é espetacular. Caminhou muito bem. Começou a falar dentro de 6 meses, estava falando tudo. Porque é interação. Eles precisam interagir, eles não precisam chegar lá e ficar sentados para fazer atividade na folhinha, com um modelo, porque isso mata. Eles precisam ir lá para interagir com intencionalidade e objetivo. Daí acontece o desenvolvimento. Ok? Ok, fechamos ou tem alguma última questãozinha? Daí a professora já fechamos? Ok. Então, para finalizar, o que você daria assim de dicas para nós? O que você diria para nós, né? Que estamos agora indo para o infantil, estamos preparando material, a gente vai trabalhar com histórias, né? Vamos trabalhar com histórias e a partir dessas histórias vamos desenvolver atividades. A gente está na fase de organizar ainda. Então, o que você daria de dicas agora? Já deu muitas ideias lá, né, gente? Mas mais alguma coisa que você poderia dizer para nós? Ir com bastante sensibilidade, porque as crianças são seres incríveis, nós fomos crianças, né? E às vezes nós matamos a criatividade da criança, sempre com objetivo a atividade. Eu gosto de trabalhar como se fosse uma sequência didática, tudo amarradinho. Eu não gosto de chegar lá e dar uma atividade solta. Da onde surgiu essa atividade? Essa atividade normalmente surge de uma história. Eu conto a história e daí eu vou desenvolvendo a atividade, né? Começo com a pintura,
No caso, eu tenho que trabalhar ali a letra. Então, toda semana eu faço alinhavo, faço letra na areia, eu faço a psicomotricidade, que é andar em cima da letra, é a letra da semana, tudo em cima da história. Então, eu gosto de trabalhar essa forma amarradinho, né? Tem professor que chega lá e dá uma atividade. Não sei de onde surgiu essa atividade, a criança não tem sentido. Só tem sentido para a criança quando eu falo, ó, é a letra D, essa semana eu estou trabalhando a letra D. A letra D do quê? Ah, do dinossauro, que lemos a história. É assim. Então, tá joia, professora, muito obrigada, sabe? Suas contribuições foram maravilhosas. Talvez a gente peça mais umas dicas depois, né? Qualquer coisa. Pode sim. Eu tenho o WhatsApp dela, gente. Pode pedir para a prof, me perguntar lá no WhatsApp, eu... Uhum. Ok. Então, muito obrigada mesmo. Na verdade, a professora, fiquei animada aí com você querendo fazer mestrado. Jesus, onde você vai fazer? Faz lá no programa de ensino de ciência e educação matemática, viu? Eu tentei esse ano, fiquei na lista de espera, vou tentar o ano que vem de novo. Então, ano que vem, tá bom? E, assim, parabéns pelo seu trabalho. A gente vê que isso que você falou, essa afetividade, essa dedicação, então faz toda a diferença, assim. Quando você estava falando, a gente via, assim, esse teu carinho, né? Essa tua dedicação, né, total. E é interessante que você tem seus filhos e você trabalha com eles junto. Então, assim, uma coisa, assim, que você leva, assim, é sua família, parece, né? É sua família na escola, esses alunos, então você tem eles assim com o maior carinho, e é isso que faz a diferença. Professora, como você fazem a diferença, né, na vida dessas crianças. Parabéns pelo seu trabalho, Veridiana, tá? Obrigada. Vamos se encontrar em breve, tá bom? Sim, obrigada. Fico muito feliz. Né? Tá bom? Então é isso, obrigada. Quando precisar. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Veridiana. Muito obrigada. Demanda o teu certificado. E a gente vai trocando figurinhas aí, tá bom? Obrigado, Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, Josi. Boa noite, Veridiana. Boa noite. Deixa eu encerrar a gravação.